Na penumbra do quarto, o choro frágil de um bebê ecoava como um lamento desesperado. Carlos, de olhos fixos na pequena figura enrolada em mantas, sentia o peso de um mundo que parecia ter desmoronado em suas costas. Ana, o amor de sua vida, havia partido. Uma doença silenciosa e implacável a levou, deixando-o sozinho com um vazio que palavras não poderiam descrever. A cada respiração, o quarto parecia se encolher ao redor dele, apertando-lhe o peito com uma dor sufocante. Ele se ajoelhou ao lado do berço, observando o filho que mal havia conhecido. O bebê se movia, inconsciente do mundo à sua volta, e ainda assim, cada movimento seu rasgava o coração de Carlos em pedaços. Como poderia cuidar de uma vida tão frágil, quando a própria vida havia se tornado um fardo insuportável? O medo e a culpa o consumiam. Ele havia prometido a Ana que cuidaria do filho deles, que o protegeria de todo o mal. Mas como cumprir uma promessa quando se sente tão quebrado? Enquanto a madrugada avançava, a mente de Carlos se enchia de pensamentos sombrios. Ele queria fugir. Queria escapar do sofrimento que parecia não ter fim. Cada canto daquela casa lembrava Ana, cada parede sussurrava seu nome. E o bebê, a quem ele deveria amar incondicionalmente, agora representava um vínculo inquebrável com a dor. Tomado por um desespero silencioso, Carlos tomou a decisão que mudaria para sempre a vida de todos. Ele se levantou, pegou o bebê com mãos trêmulas e, sem olhar para trás, saiu na escuridão. O caminho até a casa de seu pai parecia eterno. Cada passo era uma tortura, cada batida do coração uma lembrança da promessa que estava prestes a quebrar. Quando finalmente chegou à porta da casa de Antônio, ele hesitou. A lua alta no céu parecia julgá-lo, fria e distante. Mas ele não podia voltar. Não agora. Com um último olhar para o rosto inocente do filho, Carlos deixou o bebê suavemente na soleira, junto com uma carta, onde tentava explicar o inexplicável. Sem forças para bater a porta, ele se afastou lentamente, desaparecendo na escuridão. A dor em seu peito parecia insuportável, mas a sensação de alívio nunca veio. Em vez disso, ele sentiu um vazio ainda maior. Carlos caminhou sem rumo naquela noite, carregando a culpa e o arrependimento como uma sombra que jamais o abandonaria. Longe dali, na casa silenciosa, Antônio acordava com um pressentimento. Algo no ar parecia diferente. Ele abriu a porta, e a visão que o esperava mudaria sua vida para sempre. O bebê chorava baixinho, envolto nas mantas que Ana havia feito com tanto carinho. Antônio se ajoelhou, pegou o neto nos braços e, ao ler a carta de Carlos, sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. Naquele instante, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Carlos, perdido em algum lugar entre o passado e o futuro, vagava sem direção, carregando o peso da escolha que havia feito. Uma escolha que, ele sabia, marcaria sua alma para sempre. Ao abrir a porta, a brisa fria da manhã o envolveu, e então ele o viu, um pequeno embrulho, abandonado na soleira. Antônio parou, o coração batendo mais rápido, como se soubesse o que estava prestes a encontrar. Ele se abaixou, e ao afastar as mantas, deparou-se com o rosto de seu neto, ainda tão pequeno, tão indefeso. Os olhinhos fechados, as mãozinhas minúsculas agarrando o tecido com força, como se buscassem o calor que perderam. E então, ao lado, a carta. A carta de Carlos. Antônio se sentou no chão, o neto no colo, a carta aberta tremendo em suas mãos. As palavras de seu filho, escritas com uma angústia palpável, cravavam-se em seu coração como lâminas afiadas. Ele podia sentir a dor de Carlos, a dor que o levou a tomar uma decisão tão desesperada. Mas, ao olhar para o bebê em seus braços, tudo o que Antônio conseguia pensar era no futuro daquela criança. Ele era tudo o que restava de Ana, e também de Carlos, o filho que ele havia criado com tanto amor e dedicação. Sem hesitar, Antônio tomou uma decisão. Aquela criança, tão frágil e inocente, não seria vítima das tragédias que o haviam assombrado. Ele a criaria, como se fosse seu próprio filho, com o mesmo amor que deu a Carlos. Mesmo que a vida lhe impusesse dificuldades, mesmo que os anos o tornassem ainda mais velho e cansado, ele não recuaria. Antônio entrou em casa, fechando a porta atrás de si com uma determinação que não sentia há muito tempo.
Preparou uma mamadeira com mãos experientes e se sentou na velha cadeira de balanço que Maria tanto adorava. Enquanto alimentava o bebê, uma paz inesperada se instalou em seu coração. Ele sabia que a estrada à frente seria longa e cheia de obstáculos, mas também sabia que estava fazendo a coisa certa. Cada dia, cada noite, passou a ser dedicado ao pequeno João. Antônio o observava crescer, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. O cansaço que sentia nos ossos era superado pelo amor incondicional que o mantinha firme, o amor que só um avô poderia ter por seu neto. Ele nunca reclamou, nunca questionou a carga que a vida lhe impôs. Porque naquele bebê ele via não apenas o futuro, mas a continuação de tudo que ele e Maria haviam construído. O vilarejo, pequeno e acolhedor, observava com respeito e admiração a força de Antônio. Ele não pedia ajuda, mas também nunca recusava um gesto de bondade. As vizinhas traziam comida, os amigos ajudavam com reparos na casa. Mas, no fundo, todos sabiam que era o coração forte de Antônio que sustentava aquele lar. E assim, em meio às dificuldades, a casa do velho Antônio se tornou um abrigo de amor, onde João cresceu cercado de cuidado, valores e, acima de tudo, um carinho que não se quebraria diante das adversidades. Para Antônio, cada sorriso de João, cada gargalhada infantil que ecoava pelas paredes da casa, era um lembrete de que, apesar de tudo, ele havia feito a escolha certa. E era isso que lhe dava forças para continuar, um dia de cada vez, até o fim de seus dias. Os dias no vilarejo seguiam tranquilos, mas o peso da responsabilidade começava a se fazer sentir em Antônio. João, agora um menino cheio de energia e curiosidade, demandava cada vez mais atenção. Antônio, já avançado em idade, começava a sentir os limites de seu corpo, embora seu coração permanecesse forte. Foi nesse cenário que a notícia chegou: Luísa, sua filha, estava voltando para casa. Luísa sempre foi a alma vibrante da família. Desde pequena, carregava consigo um brilho nos olhos, uma vontade de descobrir o mundo além das colinas que cercavam o vilarejo. Ela se casou com Miguel, um homem honesto e trabalhador, e juntos partiram em busca de novas oportunidades na cidade grande. Ali, construíram uma vida, criaram sua filha Clara e sonhavam com um futuro promissor. Mas a vida, com seus caminhos imprevisíveis, os chamava de volta às raízes. Quando Luísa soube da decisão de Carlos e do desafio que seu pai enfrentava, seu coração se partiu. Ela sabia que a força de Antônio era imensa, mas também sabia que ele não deveria enfrentar aquilo sozinho. Foi então que, sem hesitar, ela decidiu voltar. Voltou porque, mais do que tudo, entendia que a família era a base de sua existência. E também porque sabia que era o momento de João ter uma família completa, mesmo que não fosse a que ele sonhou. O reencontro de Luísa com o vilarejo foi cheio de emoções. As lembranças da infância vieram à tona enquanto ela caminhava pelas ruas de terra, observando as mesmas casas, as mesmas árvores, mas agora com os olhos de uma mulher madura. Quando chegou à casa de Antônio, e viu seu pai com João nos braços, algo profundo se mexeu dentro dela. Ali, na simplicidade daquele lar, ela sabia que estava em casa. Luísa e Miguel se instalaram na casa ao lado, e não demorou para que a rotina se ajustasse. Clara, sua filha, rapidamente se afeiçoou ao primo. Eles se tornaram inseparáveis, explorando cada canto do vilarejo, compartilhando risos e aventuras. O som de suas gargalhadas ecoava pela casa, trazendo uma nova vida ao lugar. A presença de Luísa trouxe um alívio indescritível para Antônio. Ela era um pilar de apoio, não apenas para ele, mas também para João, que agora tinha a figura materna que nunca conheceu. Miguel, por sua vez, se tornou um braço direito, ajudando nas tarefas pesadas, trazendo sua experiência e bom humor para cada desafio que aparecia. Juntos, formavam uma nova família, não baseada em laços de sangue, mas em laços de amor e sacrifício. A vida não era fácil. Havia dias em que o peso das responsabilidades parecia esmagar, mas o amor que compartilhavam dava sentido a tudo. Eles se apoiavam mutuamente, compartilhavam os momentos difíceis, mas também celebravam as pequenas vitórias do dia a dia. Antônio, que antes carregava sozinho o fardo de criar João, agora via o menino florescer sob os cuidados de uma família completa, uma família que,
apesar das adversidades, se fortalecia a cada dia. A casa de Antônio, que antes carregava uma aura de solidão e saudade, agora vibrava com vida e alegria. Cada refeição compartilhada, cada história contada à luz do lampião, era uma prova de que o amor, por mais simples que fosse, era o alicerce que sustentava tudo. E assim, naquela casa humilde, uma nova família se construiu. Não a família que o destino havia planejado, mas a que eles, com esforço e sacrifício, decidiram criar. E naquele lar, onde o passado e o presente se encontravam, a vida seguia seu curso, com a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo que o futuro trouxesse. João crescia em meio ao calor acolhedor de uma família que o amava profundamente. Antônio, com sua sabedoria silenciosa, e Luísa, com seu carinho incondicional, faziam de tudo para que o menino tivesse uma infância feliz, repleta de risos e aprendizado. Mas, por mais que o cercassem de afeto, havia um lugar vazio, uma ausência que pairava no ar como um sussurro constante. Desde muito pequeno, João percebeu que sua família era diferente das outras. Ele via seus amigos brincarem com os pais, escutava histórias sobre como era ter um pai presente, e, aos poucos, começou a entender que algo faltava em sua vida. As perguntas surgiram inevitavelmente, mas ele aprendeu a engolir a curiosidade, temendo machucar aqueles que tanto faziam por ele. Ele via a sombra de tristeza que passava pelo rosto de seu avô quando o assunto vinha à tona, e o leve tremor nas mãos de sua tia ao tentar mudar de assunto. No entanto, o vazio permanecia. Não era um sentimento que João conseguia descrever em palavras, mas uma sensação que o acompanhava em todos os momentos. Nos dias ensolarados, enquanto corria pelos campos com Clara, ele imaginava se um dia teria alguém com quem compartilhar aquelas aventuras de forma ainda mais especial. À noite, quando o silêncio dominava a casa, ele se perguntava como seria ter uma figura paterna para lhe contar histórias ou para ensiná-lo a ser forte. A ausência de Carlos era um buraco invisível no coração de João. Apesar do amor que recebia de todos ao seu redor, ele sentia uma falta que nem mesmo a mais calorosa das presenças conseguia preencher. Ele sabia, instintivamente, que seu pai havia partido antes mesmo de ele ter a chance de conhecê-lo. E embora ninguém falasse diretamente sobre isso, João percebia a melancolia nos olhos de seu avô quando o observava brincando, como se Antônio visse ali o reflexo de um passado que ele desejava mudar. Luísa, por sua vez, tentava ser a figura materna que João merecia. Ela o abraçava, o confortava e ensinava o valor do amor e da família. Porém, havia momentos em que ela também se via perdida em pensamentos, lembrando de Carlos, o irmão que partiu, e imaginando como teria sido se ele tivesse ficado. Ela queria preencher o vazio que sentia no sobrinho, mas sabia que era uma tarefa impossível. Mesmo com essas sombras, João era um menino alegre. Ele sabia aproveitar cada momento de felicidade que sua família lhe proporcionava. As brincadeiras com Clara, as lições de vida de seu avô, as conversas ao redor da mesa com sua tia, tudo isso era parte da vida que ele conhecia e amava. Mas o vazio, aquele espaço intocável no fundo de seu coração, permanecia. Conforme crescia, João começou a construir uma imagem do pai que nunca conheceu. Ele se perguntava se Carlos era tão forte quanto seu avô, ou tão carinhoso quanto sua tia. Imaginava histórias em que seu pai voltava, explicando por que precisou partir e como desejava ter estado presente. Essas fantasias, embora tristes, eram uma forma de lidar com o desconhecido, uma maneira de preencher o espaço em branco que a ausência deixava. E assim, João seguiu sua infância, aprendendo a conviver com a ausência e, ao mesmo tempo, valorizando cada gesto de amor que recebia. Ele sabia que sua família fazia o melhor que podia para torná-lo feliz, e por isso, guardava o vazio dentro de si, como um segredo silencioso. Mas, no fundo, ele sempre esperou por algo mais. Algo que, talvez, um dia, pudesse finalmente preencher o espaço deixado pelo pai que ele nunca conheceu. Enquanto João crescia sob o cuidado amoroso de sua família, Carlos vagava pelo mundo como uma sombra de si mesmo. A decisão de abandonar o filho ainda o atormentava, cada passo dado parecia pesar o dobro, como se o peso da culpa e do arrependimento nunca o deixasse descansar. Ele se tornou um errante, buscando um lugar onde pudesse se esconder de seus próprios pensamentos, mas a memória do que deixou para trás o seguia como um fantasma.
A vida de Carlos, longe do vilarejo, foi marcada por uma busca desesperada por redenção, mas também por um desejo de se punir por seus erros. Ele passava de cidade em cidade, nunca permanecendo tempo suficiente para criar raízes, como se temesse que o passado o alcançasse. O trabalho braçal se tornou sua companhia constante, cada dia gasto em trabalhos árduos parecia uma forma de espiar o que havia feito. Mas, ao cair da noite, quando o cansaço se instalava, a mente de Carlos voltava ao mesmo ponto, o rosto de João, que ele nunca teve a coragem de ver de perto. Foi em uma dessas andanças, em uma pequena cidade esquecida, que Carlos encontrou Sofia. Ela era uma mulher com olhos que pareciam carregar a tristeza de uma vida inteira, mas com uma força interior que o intrigou desde o primeiro momento. Sofia não perguntou sobre o passado de Carlos, e ele nunca perguntou sobre o dela. Havia um entendimento tácito entre eles, ambos carregavam cicatrizes profundas, e talvez fosse isso que os aproximava. Sofia também tinha sua história de dor. Ela havia perdido o filho ainda pequeno, uma perda que a transformou de uma mulher cheia de vida em alguém que aprendia a sobreviver um dia de cada vez. Quando encontrou Carlos, algo nela reconheceu a mesma dor, a mesma luta silenciosa. Ela não tentou curá-lo, não tentou mudar quem ele era. Apenas ofereceu sua companhia e uma casa simples, um refúgio para suas almas cansadas. Com o tempo, Carlos e Sofia se tornaram uma espécie de ancoradouro um para o outro. Carlos, que antes se afogava em sua própria culpa, encontrou em Sofia uma razão para permanecer, para tentar, mesmo que aos poucos, reconstruir o que estava quebrado dentro dele. Sofia, por sua vez, encontrou em Carlos alguém que compreendia seu luto sem palavras, sem a necessidade de explicar. Mas mesmo com essa nova conexão, Carlos não conseguia escapar das marcas do passado. Todas as noites, quando o silêncio caía e Sofia adormecia ao seu lado, ele se via de volta àquela fatídica decisão, ao momento em que deixou João e Antônio para trás. Ele se perguntava como seria a vida de seu filho, se ele havia sido feliz, se sentia sua falta. E, principalmente, se algum dia conseguiria olhar nos olhos de João e dizer as palavras que ele nunca conseguiu dizer. O arrependimento era um companheiro constante, e por mais que Sofia o compreendesse, havia uma parte de Carlos que ela nunca poderia alcançar. Ele sabia que um dia precisaria enfrentar o que deixou para trás, que não poderia continuar fugindo para sempre. A vida ao lado de Sofia, embora lhe trouxesse algum conforto, também o lembrava do que poderia ter tido, do que havia perdido. Aos poucos, Carlos começou a perceber que a única maneira de realmente se redimir seria retornar ao lugar que jurou nunca mais ver. Mas a coragem para fazê-lo ainda faltava. Sofia, sentindo o conflito interno de Carlos, nunca o pressionou, mas em seus olhos havia uma compreensão silenciosa, como se soubesse que aquele homem, que agora fazia parte de sua vida, tinha uma jornada inacabada. E assim, a vida de Carlos seguia, marcada por essa luta interna, esse desejo de encontrar paz, mas também pelo medo de enfrentar as consequências de suas escolhas. Ao lado de Sofia, ele encontrou uma pequena trégua, mas no fundo sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Uma batalha que apenas ele poderia lutar, e que, de alguma forma, definiria não só seu futuro, mas também o futuro de João, o filho que ele nunca deixou de amar, mesmo à distância. A casa simples onde Carlos e Sofia moravam era um refúgio de calma e simplicidade. As paredes, cobertas de fotos antigas e recordações, testemunhavam a construção silenciosa de uma vida conjunta, uma vida marcada pela aceitação mútua das cicatrizes que ambos carregavam. Era uma existência que, embora não oferecesse respostas definitivas, proporcionava um tipo de paz que Carlos achava impossível de encontrar quando vagava sozinho. Sofia nunca forçou Carlos a falar sobre seu passado. Ela respeitava o espaço dele, compreendia a profundidade do seu sofrimento sem precisar de detalhes. Contudo, uma compreensão tácita cresceu entre eles, um pacto silencioso. Carlos sabia que Sofia era a única pessoa com quem poderia dividir suas mais íntimas angústias sem medo de julgamento. E Sofia sabia que o verdadeiro caminho para a cura de Carlos passava por enfrentar os fantasmas que ele havia tentado enterrar. Em uma noite de inverno, enquanto o vento uivava lá fora e as chamas da lareira lançavam sombras dançantes pelas paredes, Carlos sentou-se com Sofia. Ela estava ocupada com seu bordado, um passatempo que a ajudava a lidar com suas próprias dores,
quando Carlos a surpreendeu ao pedir um momento de conversa. O tom em sua voz era grave, um misto de determinação e vulnerabilidade que Sofia imediatamente reconheceu. Eu preciso voltar, ele começou, a voz quase um sussurro. Preciso voltar ao vilarejo. Sofia levantou os olhos, o bordado parado em suas mãos. Havia um silêncio pesado entre eles, um silêncio que falava mais do que qualquer palavra poderia. Ela sabia que esse momento havia chegado. Carlos não estava apenas falando sobre uma viagem física, mas sobre um retorno emocional a um passado que ele havia tentado esquecer. Eu entendo, Sofia respondeu suavemente, mas não vai ser fácil. Você sabe o que vai enfrentar lá. Carlos assentiu, sentindo o peso da decisão. A ideia de enfrentar Antônio, Luísa e João o aterrorizava, mas a necessidade de confrontar seu passado, de buscar algum tipo de redenção, era mais forte. Ele sentia que permanecer escondido, longe de sua própria história, estava apenas prolongando o sofrimento. Era hora de enfrentar a realidade de seus erros, de buscar algum tipo de reconciliação, mesmo que não soubesse se seria possível. Sofia se aproximou e pegou a mão de Carlos com ternura. Eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Não posso ir com você, mas farei o que puder para que você encontre o que está buscando. Carlos a olhou com gratidão. A presença de Sofia, seu apoio silencioso, deu-lhe uma força inesperada. Ele sabia que a estrada à frente seria árdua, que talvez nunca encontrasse a absolvição completa que desejava. Mas também sabia que, sem dar esse passo, nunca encontraria paz. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma preparação meticulosa. Carlos organizou seus pertences, fez as despedidas necessárias e, finalmente, partiu para o vilarejo que havia deixado para trás. O caminho era longo e solitário, mas Carlos estava determinado. Cada quilômetro percorrido era um passo em direção ao confronto com sua própria história. Ao chegar ao vilarejo, Carlos se viu frente a frente com a paisagem familiar, agora atingida pela passagem do tempo. As ruas ainda eram as mesmas, as casas pareciam não ter mudado muito, mas havia algo diferente no ar. Era como se o próprio vilarejo estivesse aguardando o retorno de alguém que precisava fazer as pazes com o passado. Carlos caminhou até a casa de Antônio, o coração batendo forte no peito. Ele sabia que não havia garantias de um final feliz, que talvez não fosse bem-vindo. Mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava dar esse passo, precisava enfrentar as pessoas que, de uma forma ou de outra, moldaram sua vida. O confronto estava prestes a começar, e Carlos sabia que não seria fácil. Mas, com a decisão tomada e a coragem para enfrentar o passado, ele estava pronto para encarar o que viesse. O pacto silencioso que ele e Sofia haviam feito agora se tornava realidade. Era hora de buscar o confronto, de enfrentar as verdades que havia tentado ignorar, e, quem sabe, encontrar uma forma de reconstruir a história que havia deixado para trás. O sol mal havia nascido quando Carlos chegou ao vilarejo, sua presença emergindo das sombras da manhã como um fantasma do passado. Ele estacionou o carro, um velho veículo que parecia tão desgastado quanto sua alma, e olhou para a casa de Antônio à distância. A paisagem parecia ter congelado no tempo, mas a sensação de familiaridade não oferecia consolo, apenas uma lembrança dolorosa do que ele havia deixado para trás. Carlos tomou uma respiração profunda antes de avançar. Cada passo em direção à casa parecia um eco de seus erros passados, e o peso de cada um deles parecia se intensificar com a proximidade. Quando chegou à porta, hesitou por um momento, o coração acelerado com uma mistura de medo e arrependimento. A mão que levantou para bater na porta tremia ligeiramente, mas ele a forçou a se manter firme. A batida soou, clara e firme, ressoando pelo silêncio da manhã. Antônio foi o primeiro a abrir a porta. Seus cabelos haviam se tornado mais grisalhos, e as linhas de preocupação em seu rosto se aprofundaram com o passar dos anos. Ele olhou para o homem à sua frente, e por um instante, o tempo pareceu parar. Carlos estava ali, o mesmo, mais diferente, o mesmo homem que havia partido há uma década, mas agora carregava um ar de desespero e arrependimento. Carlos, Antônio disse, a voz embargada, como se estivesse tentando reconhecer o homem que estava à sua frente. O choque e a surpresa eram evidentes,
e as emoções que surgiram foram uma mistura complexa de raiva, dor e uma pontada de esperança reprimida. Carlos levantou os olhos, enfrentando o olhar desconfiado de seu pai. Eu precisava voltar. Preciso falar com você, e com o João. Antônio deu um passo para trás, abrindo espaço para Carlos entrar, mas a tensão no ar era palpável. Luísa, que estava na cozinha, ouviu a conversa e veio até a porta. Ao ver Carlos, o choque se misturou com uma tristeza silenciosa em seu rosto. A presença de Carlos era um lembrete doloroso das escolhas que haviam moldado suas vidas. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da respiração de todos. Luísa tentou se recompor, sua voz firme e controlada. Carlos, o que você está fazendo aqui agora? Por que voltou depois de tanto tempo? Carlos tentou encontrar palavras adequadas, mas a verdade parecia sufocante. Eu vim buscar uma chance para explicar, para fazer as pazes. Eu sei que não há desculpas suficientes para o que fiz, mas precisava tentar. Luísa olhou para Antônio, que já estava de volta ao seu lugar na cadeira, a expressão fechada. A tensão era quase tangível. Ela sabia que o impacto da chegada de Carlos seria imenso, mas o que realmente a preocupava era como isso afetaria João, que estava na escola naquele momento. A chegada de João do colégio foi um evento cotidiano até que ele atravessou a porta da casa. Seus olhos se encontraram com os de Carlos, e por um momento, tudo pareceu desacelerar. João era agora um garoto de 10 anos, com os olhos curiosos e uma postura que refletia a força e a determinação que Antônio e Luísa haviam trabalhado para cultivar. O reconhecimento e a confusão se misturaram em seu olhar ao ver o homem que nunca conheceu, mas que sabia ter deixado um espaço no seu coração. Carlos se ajoelhou para ficar na altura de João, seus olhos cheios de uma tristeza profunda e uma tentativa de esperança. Oi, João. Eu sou seu pai. A reação de João foi instantânea. Ele deu um passo para trás, sua expressão se contorcendo de surpresa e um pouco de medo. A presença de Carlos era um mistério não resolvido, uma lacuna na vida que ele havia aprendido a viver sem. O choque de finalmente confrontar o homem que tinha sido apenas uma história contada por Antônio e Luísa era quase insuportável. Por que você voltou? João perguntou, a voz pequena e trêmula, seus olhos fixos no pai. O sentimento de traição, misturado com a confusão, era evidente. Carlos sentiu o peso da pergunta e sabia que não havia resposta simples. Eu voltei porque eu estava errado. E porque preciso tentar fazer as coisas certas, se isso ainda for possível. O clima na casa estava carregado, cada membro da família lutando para processar a realidade da presença de Carlos. O passado, que parecia ter sido enterrado, estava agora de volta, trazendo com ele a promessa de confrontos e possíveis reconciliações. O retorno de Carlos significava que o passado não era algo que se podia simplesmente esquecer, mas algo que precisava ser enfrentado, discutido e, talvez, finalmente compreendido. Enquanto Carlos olhava para João, esperando uma reação, e para Antônio e Luísa, que mantinham a calma exterior, ele sabia que sua jornada estava apenas começando. O caminho para a redenção seria longo e cheio de desafios, mas a sua decisão de voltar era, talvez, o primeiro passo para encontrar alguma forma de paz, para ele e para sua família. A sala estava repleta de uma tensão palpável, como se o ar estivesse eletrificado com a expectativa do confronto. João, que até aquele momento parecia tão familiar e seguro em seu ambiente, agora se via em frente a um homem que era tanto uma presença familiar quanto uma total estranha. Carlos, de joelhos, tentava se aproximar do filho com um olhar cheio de remorso e um pedido de compreensão que sabia ser quase impossível de atender. João observava Carlos com olhos arregalados, seu coração batendo rápido como se estivesse tentando entender o paradoxo diante dele, o pai que nunca conheceu, agora de volta, carregando uma mistura de vergonha e arrependimento. A sala, que antes era um lugar de segurança e rotina, agora parecia um campo de batalha emocional, com cada canto parecendo amplificar o tumulto interno de João. A primeira reação de João foi de retraimento. Seus olhos piscavam entre o pai e os avós, que estavam ao fundo, observando a cena com expressões de dor e preocupação. Ele sentia uma raiva crescente, uma sensação de traição que o fazia querer fugir daquela situação.
Mas também havia uma curiosidade, uma necessidade de entender quem era aquele homem que, embora tivesse estado ausente, agora estava bem ali, tentando preencher um espaço que ele havia aprendido a viver sem. Carlos se levantou lentamente, seus movimentos pareciam pesados com o peso da vergonha. João, eu sei que não tenho o direito de pedir nada de você, mas eu preciso que você me ouça. Eu quero entender você, e talvez, se você puder, me dar uma chance de mostrar que posso ser diferente agora. João se afastou um passo, como se a distância pudesse protegê-lo da confusão que sentia. Por que você está aqui agora? Por que voltou depois de tanto tempo? Sua voz estava carregada de dor e uma frustração que ele lutava para controlar. A pergunta era simples, mas carregava anos de abandono e um vazio que parecia agora se expandir ainda mais. Carlos tentou responder, mas as palavras saíam hesitantes, como se estivesse tentando encontrar o caminho certo para expressar um arrependimento profundo. Eu errei. Errei muito. E sei que não há palavras que possam mudar o passado, mas espero que um dia possa entender por que fiz o que fiz, e se houver algum caminho para corrigir as coisas. A tensão na sala aumentava a cada minuto. Antônio e Luísa estavam ao fundo, observando a cena com uma mistura de desespero e esperança. Antônio, com o rosto fechado, lutava para manter a calma, sua mente lutando para processar a realidade da situação que havia temido durante anos. Luísa, com uma expressão de tristeza profunda, tentava controlar as lágrimas que ameaçavam cair. João continuava a encarar Carlos com uma mistura de raiva e tristeza. Ele estava se esforçando para processar a presença de um pai que, embora biologicamente seu, era completamente desconhecido para ele. O homem que havia deixado sua vida e o tinha marcado com uma ausência dolorosa agora estava ali, pedindo um lugar na sua vida, e João não sabia como lidar com isso. Eu não sei se posso perdoar você, João disse finalmente, a voz trêmula. Você esteve ausente por tanto tempo. Como posso acreditar que agora é diferente? Carlos sentiu o golpe das palavras, a verdade crua de seu próprio fracasso sendo jogada em sua cara. Ele sabia que não podia exigir perdão, que sua presença talvez apenas amplificasse a dor de João. Mas, mesmo assim, ele se inclinou para a frente, com a esperança de que seu gesto de vulnerabilidade pudesse alcançar algo dentro do filho. Eu não espero que você me perdoe agora, Carlos respondeu com sinceridade. Eu só quero que você saiba que estou aqui para fazer o que for necessário para corrigir os erros do passado. Estou disposto a esperar, se isso significar que um dia poderemos encontrar uma forma de reconstruir o que foi perdido. A tensão na sala se mantinha, cada membro da família lidando com seus próprios sentimentos conflitantes. Para João, a presença de Carlos era um lembrete constante de uma dor antiga e de um espaço que ele havia aprendido a viver sem. A situação era um quebra-cabeça emocional que não tinha uma solução imediata, e a nova dinâmica criada pela chegada de Carlos estava apenas começando a se desenrolar. Com o tempo, talvez a verdade e o perdão pudessem se encontrar em meio ao caos das emoções. Mas naquele momento, a realidade era que a chegada de Carlos havia lançado todos em uma nova realidade, uma onde o passado se misturava com o presente e a esperança de um futuro melhor parecia distante, mas ainda possível. A luta interna de Carlos era visível em cada linha de seu rosto. Cada passo que dava em direção a João, cada gesto de arrependimento, carregava o peso de uma década de ausência e culpa. A casa de Antônio, que antes era um abrigo acolhedor, agora se tornava um campo de batalha emocional onde Carlos lutava para reconquistar a confiança que ele havia destruído com sua partida. Carlos sabia que as palavras sozinhas não eram suficientes. Ele se esforçava para ser consistente, para mostrar a João que sua mudança não era apenas uma fachada. A cada dia, Carlos tentava se envolver em atividades com o filho, desde ajudar com as tarefas de casa até participar das atividades escolares de João. Ele se esforçava para se tornar uma presença constante e confiável, algo que, por tanto tempo, ele havia sido incapaz de oferecer. Mas João estava distante. Ele observava Carlos com um olhar crítico, sempre alerta para qualquer sinal de que o pai estava tentando enganar a si mesmo ou a ele. A cada tentativa de Carlos de se aproximar, João se afastava um pouco mais, como se temesse que qualquer gesto de confiança pudesse se transformar em uma decepção. A tensão entre pai e filho era palpável.
Um dia, durante uma caminhada que Carlos havia organizado com a esperança de construir uma ponte entre eles, João finalmente rompeu o silêncio. Você acha que tudo pode ser consertado só porque você voltou? João perguntou, a voz carregada com uma dor e uma frustração profundas. Você esteve fora por 10 anos. Não é só aparecer e achar que tudo está resolvido. Carlos parou no meio do caminho, o peso das palavras de João atingindo-o como uma onda de realidade. Eu sei que não posso consertar o passado, Carlos respondeu com sinceridade, e sei que não tenho o direito de esperar que você me perdoe facilmente. Mas estou aqui porque quero fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança. Não espero que seja rápido, e não espero que seja fácil. Só peço uma chance para mostrar que estou comprometido em mudar. João olhou para o pai com um olhar misto de raiva e desespero. Eu só não entendo como você pode achar que tudo está bem só porque decidiu aparecer agora. A sua ausência me fez crescer sem você. Eu aprendi a viver sem a sua presença, a lidar com a dor e a tristeza. E agora, você quer que eu simplesmente aceite você de volta? O silêncio que se seguiu foi carregado com a força das palavras não ditas e a dor latente. Carlos sentia o peso das expectativas e dos erros que o acompanhavam, mas estava determinado a não recuar. Ele sabia que a confiança não poderia ser restaurada com palavras, mas com ações consistentes e uma presença real. Em suas tentativas de reconquistar a confiança de João, Carlos enfrentou inúmeros desafios. Houve momentos em que a frustração de João se manifestava em rebeldia, em palavras cortantes e em ações que testavam a paciência e a determinação de Carlos. No entanto, ele manteve-se firme, sabendo que a única forma de provar sua sinceridade era através da persistência e do amor incondicional. Enquanto isso, João lutava com seus próprios sentimentos conflitantes. Parte dele queria acreditar que o pai estava realmente arrependido, que havia mudado e estava disposto a fazer o esforço necessário. Mas outra parte dele se sentia traído e desiludido, uma parte que queria proteger seu coração de mais dor. O dilema de João era dolorosamente real. Ele queria perdoar, queria acreditar que a mudança era possível, mas ao mesmo tempo, sentia um medo profundo de se magoar novamente. O peso do perdão era um fardo emocional que ele não estava certo de como carregar, um dilema que fazia com que a reconciliação parecesse uma montanha quase impossível de escalar. Cada dia se tornava uma nova batalha para ambos. Carlos enfrentava o desafio de mostrar, através de ações consistentes, que ele estava verdadeiramente comprometido em se redimir. João lutava para equilibrar seu desejo de acreditar na mudança com o medo de se deixar enganar mais uma vez. O caminho para o perdão e para a reconstrução do relacionamento estava cheio de obstáculos, mas tanto Carlos quanto João estavam imersos em um processo de aprendizado e crescimento. O tempo continuaria a testar a sinceridade de Carlos e a capacidade de João de perdoar. Mas, em meio à luta constante, havia uma tênue esperança de que, com esforço e paciência, eles poderiam encontrar um caminho para uma nova forma de entendimento e conexão. Era uma tarde chuvosa quando João decidiu explorar o sótão da casa de seu avô, uma área que sempre fora um mistério para ele, cheia de caixas antigas e memórias esquecidas. A curiosidade o havia levado até lá, um desejo de descobrir algo que pudesse explicar o enigma de seu passado, especialmente agora que Carlos estava de volta em suas vidas. João se movia entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis brancos, um ambiente que parecia respirar história e abandono. Enquanto vasculhava, ele encontrou uma caixa pequena e envelhecida, em um canto escuro do sótão. Era uma caixa de madeira simples, com uma fechadura enferrujada que parecia quase ornamental em sua simplicidade. João hesitou por um momento, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Com um esforço, conseguiu abrir a caixa e encontrou dentro uma pilha de papéis e uma carta amarrada com um fio desgastado. Com as mãos tremendo um pouco, João desamarrou o fio e desdobrou a carta, que estava amarelada pelo tempo. A caligrafia era desleixada, mas ainda legível. João reconheceu imediatamente o nome de seu pai no início da carta, e seu coração bateu mais rápido enquanto ele começava a ler. João, as palavras começavam com um tom de arrependimento e tristeza que atravessava o tempo. A carta era uma confissão de Carlos, uma tentativa de explicar as razões que o levaram a deixar seu filho e a família.
Carlos descrevia a perda de sua esposa como um golpe devastador que o deixou sem direção, perdido em um turbilhão de dor e culpa. Ele admitia ter sido incapaz de lidar com a intensidade do sofrimento e a responsabilidade de ser pai sozinho. Carlos revelava na carta que, antes de partir, havia lutado com uma depressão profunda e uma sensação de inadequação. Ele temia que sua presença apenas intensificaria a dor e a confusão que a morte de sua esposa havia deixado. Em um momento de desespero, Carlos tomou a decisão errada de desaparecer, acreditando erroneamente que seu afastamento seria uma forma de poupar seu filho de mais sofrimento. Enquanto João lia, a dor e o choque misturavam-se em seu coração. Cada palavra parecia revelar um pedaço de um quebra-cabeça que ele havia tentado montar durante anos. O entendimento do sofrimento e da luta interna de Carlos começava a se formar, uma nova perspectiva sobre o pai que ele conhecia apenas através da ausência. A carta continuava, abordando a culpa e o arrependimento de Carlos, e a sua esperança de que algum dia pudesse se reconciliar com seu filho. Ele falava sobre o desejo de encontrar um caminho de volta, não apenas para buscar o perdão, mas para tentar se redimir pelos erros do passado. Havia uma sensação de resignação nas palavras, um reconhecimento de que talvez nunca pudesse corrigir completamente o que havia feito, mas que ainda queria tentar. Ao terminar de ler, João sentiu uma onda de emoções conflitantes. A carta de Carlos forneceu um vislumbre da dor e da luta que seu pai havia enfrentado, mas também reforçou o sentimento de traição e abandono que ele havia carregado. O desejo de entender o passado e o desejo de perdoar estavam em constante batalha dentro dele. João se sentou no chão do sótão, cercado por papéis e memórias antigas, e permitiu-se um momento de reflexão. Ele precisava processar o que acabará de descobrir, compreender como essa nova informação se encaixava no quadro maior da sua vida e na sua relação com Carlos. O peso da carta, embora esclarecedor, não apagava a dor, mas oferecia uma nova perspectiva que poderia, talvez, começar a curar as feridas abertas. A verdade escondida nas palavras de Carlos era um lembrete sombrio e complexo da fragilidade humana e das consequências das escolhas erradas. Para João, era o início de uma nova jornada emocional, uma chance de reconstruir seu entendimento sobre o pai que, apesar de seus erros, havia deixado uma parte de sua história para ser descoberta e compreendida. E assim, com o eco das palavras de Carlos ressoando em sua mente, João sabia que o caminho para o perdão e para a reconciliação era mais complicado do que ele havia imaginado, mas também mais possível do que ele tinha acreditado. O ar estava pesado naquela tarde de outono, enquanto as folhas caíam em espiral ao redor da pequena casa de Carlos. A sala estava mergulhada em uma luz suave, com o crepúsculo filtrado pelas janelas, criando um ambiente acolhedor e ao mesmo tempo carregado de tensão. Carlos e Sofia estavam sentados no sofá, um espaço que costumava ser um refúgio tranquilo, mas que agora estava saturado com o peso das emoções não ditas. Sofia, que havia sido uma constante fonte de apoio e compreensão para Carlos, estava inquieta, mexendo com nervosismo nas mangas de seu suéter. Ela parecia mais distante do que nunca, uma barreira invisível se formando entre eles. Carlos notou a mudança no comportamento de Sofia e sentiu uma inquietação crescente, uma sensação de que algo importante estava prestes a ser revelado. Finalmente, Sofia virou-se para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de tristeza e esperança. Carlos, há algo que preciso te contar. Sua voz estava tremendo, e as palavras pareciam pesar mais do que ela havia previsto. Eu estou grávida. O impacto das palavras de Sofia caiu sobre Carlos como uma tempestade inesperada. O mundo ao seu redor pareceu congelar por um momento, e ele lutou para processar o significado da revelação. A gravidez de Sofia era uma notícia inesperada, algo que complicava ainda mais a sua situação emocional já tumultuada. A mente de Carlos foi invadida por uma torrente de pensamentos e sentimentos conflitantes, a responsabilidade de ser pai novamente, o peso do passado e a sensação de que sua vida estava sendo puxada em direções opostas. Eu não sei o que dizer, Carlos conseguiu finalmente murmurar, seu olhar fixo em Sofia. A ideia de começar uma nova vida, enquanto ainda lidava com as consequências de suas ações passadas e tentava reconstruir o relacionamento com João, parecia avassaladora. Por que você não me contou antes? Como vamos lidar com isso? Sofia respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair.
Eu hesitei em te contar, porque sabia que isso complicaria ainda mais as coisas. Mas você merece saber a verdade. Eu também preciso que você entenda que estou pronta para enfrentar isso, e espero que você possa encontrar uma maneira de lidar com isso também. A sala estava envolta em um silêncio profundo, apenas quebrado pelo som ocasional da chuva batendo nas janelas. Carlos sentia-se como se estivesse em um turbilhão, suas emoções oscilando entre o medo do futuro e a dor de seu passado. A ideia de uma nova vida se formando era, ao mesmo tempo, uma fonte de esperança e uma lembrança dolorosa das complexidades de sua própria existência. Enquanto Sofia falava sobre seus sonhos e esperanças para o futuro, Carlos lutava para reconciliar seus sentimentos. A gravidez de Sofia representava uma nova chance, uma oportunidade de criar algo positivo em meio ao caos. No entanto, também trazia à tona a preocupação com o impacto que isso teria em sua vida atual e nas pessoas ao seu redor. Ele pensou em João, em como a revelação de Sofia poderia afetar seu filho, já lutando para lidar com a presença inesperada de um pai ausente. A adição de um novo membro à família parecia uma complicação adicional que Carlos não estava certo de como enfrentar. Sofia, vendo a luta interna de Carlos, tentou oferecer um apoio silencioso, sua presença uma âncora em meio à tempestade emocional que eles estavam navegando. Eu sei que é muita coisa para processar, ela disse suavemente. Mas quero que saiba que, independentemente de como você se sinta agora, estou aqui e quero construir uma vida ao seu lado. Espero que possamos encontrar um caminho juntos, não apenas para nós, mas para todos que estão envolvidos. As palavras de Sofia foram um lembrete de que, apesar das dificuldades, havia uma oportunidade de renovação e esperança. A gravidez representava um novo começo, uma chance de criar algo positivo em meio à dor e à complexidade das emoções que Carlos estava enfrentando. Carlos sabia que a estrada à frente seria difícil, cheia de desafios e escolhas difíceis. Mas também reconheceu que, em meio à turbulência, havia uma faísca de esperança, uma chance de construir um futuro que pudesse trazer algum equilíbrio e cura para as feridas do passado. Com um suspiro profundo, Carlos olhou para Sofia, vendo nela a promessa de uma nova possibilidade e um desejo de enfrentar o futuro, não sozinho, mas ao lado de alguém que ainda acreditava na construção de um novo começo. O dia estava claro, e a brisa suave balançava as folhas das árvores ao redor da casa de Antônio. Era um daqueles dias em que o mundo parecia estar em equilíbrio, uma calmaria que contrastava fortemente com a tempestade interna que João carregava. Ele havia passado as últimas semanas lutando com seus sentimentos, tentando processar a revelação da carta de seu pai e o impacto que isso teve em sua vida. João se encontrava sentado no banco do jardim, um espaço que costumava ser seu lugar de refúgio. O sol brilhava intensamente, e ele observava as flores que começavam a desabrochar, refletindo sobre o que fazer a seguir. A presença de Carlos em sua vida era uma realidade complexa, um mistério que ele precisava decifrar. A dor do passado ainda estava presente, mas algo dentro dele estava começando a mudar. Durante as últimas semanas, João havia ouvido Carlos se esforçar para se conectar com ele, tentando mostrar que estava verdadeiramente arrependido e disposto a mudar. João via o esforço sincero de seu pai, mas também sentia uma profundidade de raiva e ressentimento que parecia imutável. Cada interação com Carlos era um campo de batalha emocional, e João lutava para encontrar um equilíbrio entre o desejo de perdoar e o medo de se machucar novamente. Foi em um momento de introspecção, sentado no banco do jardim e ouvindo o canto dos pássaros, que João começou a perceber algo importante. O amor e o perdão eram, acima de tudo, uma escolha que ele precisava fazer por si mesmo, não apenas uma reação aos erros passados de Carlos. A compreensão veio como um sussurro gentil, uma revelação de que carregar a dor e a amargura apenas perpetuava o sofrimento, tanto para ele quanto para seu pai. João decidiu que precisava dar um passo além da dor, para encontrar um espaço onde pudesse começar a reconstruir. Ele sabia que o perdão não significava esquecer ou ignorar o passado, mas era uma maneira de abrir uma nova página, tanto para si mesmo quanto para Carlos. Com essa decisão em mente, João se levantou e foi em direção à sala onde Carlos estava sentado, esperando ansiosamente por uma chance de provar seu amor e arrependimento. Quando João entrou na sala, a tensão era palpável. Carlos levantou os olhos, seu coração batendo com uma mistura de esperança e nervosismo. João se aproximou,
E o olhar que ele lançou a Carlos estava carregado de um peso emocional que parecia equilibrar a dor do passado com a esperança de um futuro diferente. Pai, começou João, sua voz um pouco hesitante, mas firme. Eu li a carta. E eu entendi o quanto você estava sofrendo. Eu sei que não posso apagar o passado, e não estou dizendo que tudo vai ser perfeito de agora em diante. Mas eu quero tentar. Eu quero tentar perdoar você e ver se podemos construir algo novo. As palavras de João eram como uma lâmina afiada que cortava a tensão no ar. Carlos sentiu uma onda de alívio e emoção ao ouvir o filho falar. Ele se levantou lentamente, os olhos marejados, e caminhou até João. Sem precisar de mais palavras, eles se abraçaram, um gesto simples, mas carregado de significado profundo. O ato de perdão de João foi um momento de transformação não apenas para eles, mas para toda a família. Era como se uma nova luz tivesse sido acesa, iluminando um caminho de reconciliação e renovação. A mudança no relacionamento entre pai e filho começou a ressoar em outros aspectos de suas vidas. A tensão que havia pairado sobre a casa começou a diminuir, substituída por uma sensação de esperança e possibilidade. Carlos se sentiu renovado, não apenas pela aceitação de seu filho, mas pela chance de começar de novo, de provar a si mesmo e aos outros que a mudança era possível. A caminhada para a reconciliação ainda estava cheia de desafios, mas o perdão de João ofereceu um vislumbre de um futuro em que eles poderiam reconstruir a relação de forma sólida e significativa. A partir daquele momento, o ambiente na casa de Antônio transformou-se. O amor e o perdão que João havia decidido oferecer não apenas mudaram o rumo da história familiar, mas também tocaram profundamente o coração de todos ao redor. O ato de generosidade de João foi uma lição de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor e a compreensão podem abrir portas para um novo começo e uma nova esperança. Era uma tarde dourada, o sol começando a se pôr e tingindo o céu de tons de laranja e rosa. A luz suave iluminava a pequena varanda da casa de Antônio, criando um cenário que parecia ter sido pintado com cuidado para este momento tão esperado. Carlos e João estavam ali, no espaço ao ar livre que tinha testemunhado tantas transformações em suas vidas, e agora estava prestes a ser o palco de um reencontro profundo e comovente. Carlos estava parado ao lado da mesa de jantar, as mãos nervosamente entrelaçadas. Seus olhos estavam fixos em João, que estava um pouco afastado, observando com um misto de expectativa e nervosismo. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável, um silêncio que parecia quase ensurdecedor em sua profundidade. Era o tipo de momento que poderia facilmente se perder na complexidade dos sentimentos não expressos. João respirou fundo, a decisão de avançar em direção ao pai era mais do que um ato físico, era um passo em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Ele caminhou devagar, sentindo cada passo como uma marcação de um novo começo. O tempo parecia desacelerar, e cada segundo parecia uma eternidade à medida que ele se aproximava de Carlos. Quando João finalmente chegou à frente de Carlos, as palavras pareciam desnecessárias. O olhar que trocaram era mais eloquente do que qualquer discurso. Carlos, com o rosto marcado pela emoção e arrependimento, viu em João não apenas um filho, mas uma chance de redenção e de reparar o que havia sido perdido. Com um gesto que parecia reunir todos os sentimentos acumulados de uma década de dor e separação, João estendeu os braços. A hesitação foi breve, e logo Carlos envolveu João em um abraço que parecia unir não apenas seus corpos, mas suas almas. Era um abraço longo, um entrelaçar de braços e corações que buscava curar feridas profundas e preencher lacunas que o tempo havia escavado. O calor do abraço era reconfortante, uma sensação de segurança que ambos haviam buscado por tanto tempo. Para Carlos, era um momento de liberação, a concretização de um desejo de reconciliação que ele tinha alimentado durante todos os anos de afastamento. Para João, era uma afirmação de que o perdão era real, uma confirmação de que, apesar das cicatrizes, havia um caminho para a cura e o entendimento. O abraço foi silencioso, mas as emoções que transbordavam eram uma sinfonia de alívio e esperança. As lágrimas que Carlos sentia nos olhos se misturavam com as de João, enquanto eles se abraçavam, ambos entendendo que este momento era a pedra fundamental de um novo capítulo. As palavras foram deixadas de lado, pois o gesto de abraço disse tudo o que precisava ser dito.
O sol continuava a se pôr, e a luz dourada envolvia a cena, refletindo a nova luz que agora brilhava em suas vidas. Era como se o mundo ao redor estivesse comemorando com eles, a natureza conspirando para dar a este momento a grandiosidade que ele merecia. A reconciliação entre pai e filho não apenas marcou o fim de um período de dor, mas o início de uma nova era de entendimento e conexão. A partir daquele instante, a relação entre Carlos e João estava transformada. O abraço que haviam compartilhado era mais do que um gesto, era uma promessa de que, apesar dos erros do passado, havia a possibilidade de um futuro melhor, construído sobre o alicerce da compreensão e do amor renovado. E assim, com o crepúsculo lançando uma luz suave sobre a cena, um novo capítulo começou a se desenrolar, prometendo um caminho de esperança e união para a família. O som suave das ondas quebrando na praia parecia uma trilha sonora perfeita para o novo começo que se desenrolava para a família. A casa de Antônio, agora marcada por uma nova esperança, estava em um estado de preparação e expectativa. Cada canto estava sendo preenchido com uma sensação de renovação, à medida que a família se ajustava à nova realidade que a gravidez de Sofia havia trazido. Sofia e Carlos estavam ocupados transformando um dos quartos vazios da casa em um espaço acolhedor para o bebê. Eles haviam escolhido um tema suave e tranquilizante para o quarto, com tons de azul e verde e móveis delicados que pareciam prometer um futuro de calma e amor. A transformação do espaço não era apenas uma atividade prática, mas um simbolismo do desejo de criar um lar cheio de carinho e cuidado para o novo membro da família. Enquanto Sofia e Carlos trabalhavam juntos na decoração do quarto, o ambiente estava carregado de uma energia positiva. Havia risos e pequenas discussões sobre o melhor jeito de arrumar as coisas, que pareciam trazer um alívio bem-vindo das tensões anteriores. Eles estavam se conectando de maneira nova, compartilhando sonhos e expectativas para o futuro, e a sensação de cooperação e propósito estava reforçando os laços entre eles. João, por outro lado, estava encontrando seu próprio caminho nesse processo de adaptação. Embora o início do relacionamento com Carlos tivesse sido difícil, ele estava começando a aceitar a nova dinâmica familiar. Ele se envolveu em ajudar com as preparações para o bebê, contribuindo com ideias para a decoração e até mesmo ajudando a montar os móveis. A participação de João não era apenas um gesto de apoio, mas também uma maneira de se sentir mais integrado na nova realidade. Havia momentos de leveza e diversão, como quando João tentou montar um móvel para o berço e acabou criando um pequeno caos com peças espalhadas por todo o chão. Risos e brincadeiras preencheram o espaço, criando um ambiente onde a nova esperança e o renovado senso de família estavam sendo cultivados. A família também estava começando a fazer planos para o futuro, discutindo como equilibrar as novas responsabilidades e como garantir que todos se sentissem valorizados e amados. Carlos e Sofia falavam sobre como poderiam fazer o tempo juntos ser especial, enquanto João ponderava sobre como poderia ser um bom irmão mais velho, alguém com quem o novo bebê pudesse contar. À medida que as semanas passavam, a casa de Antônio estava se transformando não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A expectativa e a preparação para a chegada do bebê estavam criando uma sensação de propósito e união. Cada detalhe, desde a escolha das cores do quarto até as discussões sobre como compartilhar as responsabilidades, estava se entrelaçando para criar uma base sólida para o novo capítulo que estava por vir. Em cada gesto de preparação e em cada conversa compartilhada, a família estava se ajustando à nova realidade, abraçando a mudança com um otimismo renovado. Havia uma compreensão crescente de que, embora o caminho para o futuro não fosse isento de desafios, era também uma oportunidade para construir algo belo e significativo. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte, a luz suave da tarde preenchia a casa com uma sensação de paz e esperança. A família estava, finalmente, se ajustando a uma nova normalidade, um espaço onde o passado e o presente se encontravam para criar um futuro promissor. O futuro estava, de fato, em suas mãos, e com cada gesto de cuidado e cada palavra de encorajamento, estavam moldando um lar que seria um refúgio de amor e compreensão para o bebê que estava por vir. À medida que o tempo avançava, o vilarejo estava em plena harmonia com o ritmo das estações. O outono estava em seu esplendor, com folhas douradas caindo lentamente das árvores e cobrindo o chão em uma tapeçaria de cores quentes. Era um cenário que refletia a transição e a transformação que a família havia vivido, um ciclo natural que simbolizava a renovação e o novo começo.
Na casa de Antônio, a atmosfera estava repleta de uma calma serena. O quarto do bebê, agora concluído, era um espaço acolhedor e cheio de amor, pronto para receber o novo membro da família. Carlos e Sofia haviam passado incontáveis horas preparando cada detalhe, e João, com um sorriso no rosto, havia participado ativamente da transformação, contribuindo com entusiasmo e alegria. O clima festivo que pairava sobre a casa era palpável. A chegada do bebê estava se aproximando, e com ela, a promessa de um novo amanhecer para todos. A família estava se unindo não apenas em preparação, mas também em celebração, demonstrando um espírito de renovação que transcendia as dificuldades do passado. Na noite anterior ao grande dia, a família se reuniu na sala de estar para uma pequena celebração. Havia velas acesas e uma mesa com doces e comidas simples, um gesto simbólico para marcar o início deste novo capítulo. O ambiente estava preenchido com uma sensação de esperança e expectativa, uma expressão tangível do amor e da união que haviam se desenvolvido ao longo dos meses. Enquanto conversavam e compartilhavam histórias, Carlos olhou para os rostos familiares ao seu redor. Ele viu a gratidão nos olhos de João e o amor nos olhos de Sofia, e sentiu um profundo sentimento de realização. Havia um entendimento claro de que, apesar das adversidades e das cicatrizes do passado, o amor e a perseverança haviam prevalecido. O caminho para a reconciliação não tinha sido fácil, mas cada desafio havia servido para fortalecer os laços familiares e reafirmar o compromisso de estar juntos. João, com um olhar contemplativo, fez um brinde improvisado. A todos nós, ele começou, sua voz cheia de emoção, que conseguimos encontrar um caminho de volta para nós mesmos e uns para os outros. Que possamos continuar a construir uma família forte, onde o amor e o perdão prevaleçam acima de qualquer obstáculo. As palavras de João ecoaram pela sala, e todos levantaram seus copos em um brinde coletivo. Era um gesto simples, mas carregado de significado profundo, uma celebração de tudo que haviam superado e do futuro promissor que estavam prestes a iniciar. A noite passou calmamente, e enquanto o primeiro raio de sol da manhã começava a iluminar o horizonte, a família estava pronta para o próximo capítulo. O novo amanhecer prometia ser um tempo de crescimento e de novos começos, um testemunho do poder do amor e da união. Na manhã do parto, o sol brilhava intensamente, e a casa estava cheia de uma energia alegre e expectante. A chegada do bebê foi recebida com lágrimas de felicidade e risos emocionados, marcando o início de um novo ciclo de vida e amor para todos. Carlos, Sofia e João estavam ao lado do berço, admirando o pequeno milagre que agora fazia parte de suas vidas. A conclusão dessa história não era apenas sobre a superação de desafios, mas sobre a força que reside na capacidade de perdoar e de se unir em momentos de dificuldade. A mensagem que ressoava era clara: o amor e a família podem superar qualquer obstáculo, e com cada novo amanhecer, há a promessa de um futuro mais brilhante e mais esperançoso. A jornada de Carlos, João e Sofia era uma prova viva de que, mesmo nas tempestades mais intensas, a luz da esperança e da união sempre prevalece. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.